Boa noite mais uma vez para todos, para todas. Queremos começar agradecendo a presença de vocês. A gente sabe que não é fácil reunir gente, vir na escola e, assim, dispor numa época complicada como, fim de semestre, tem um monte de coisa para fazer, filho acabou de fazer prova, tá todo mundo pros cabelos, E mais, vida pessoal, trabalho. Então, esse agradecimento inicial a vocês. A gente também tem que agradecer a escola, na pessoa da irmã Hilda que está aqui, que tem nos permitido realizar o projeto do SAVE. Ela tem acompanhado de perto desde que a gente começou, faz uns 2 anos. 3. 3, né? 3, ó. 3, ó. 3 anos. Aqui já é da primeira geração SAVE, que pegaram o diploma SAVE e agora estão já voltando, né? E isso é legal porque tem muitos ex-alunos que tá voltando, inclusive, para falar com a gente, para tirar dúvida, significa que o projeto tem avançado. E tem avançado com alguma solidez, a gente vai falar sobre isso. O tema que a gente escolheu, ele é pertinente porque a gente percebeu, assim, nos atendimentos do SAVE, que os alunos tinham muita dúvida profissional, muita ideia, assim, perdida de não saber para onde é que está indo. Mas quando a gente vinha falar com os pais nas reuniões de pais, nos encontros de pais, a gente percebia que o pai e a mãe também não estavam. Acho que estava tudo muito confuso para todo mundo. Essa coisa de muita mudança, um mundo diferente, todo dia surge uma profissão, acaba outra. E a gente não tem condição, a gente não tem elemento sozinho para desenhar a tendência de mercado, para saber o que está acontecendo, para saber para onde as coisas estão indo. Aliás, não tem muito tendência de mercado hoje, Com esse mundo em que você tem a tecnologia avançando, novidades a cada semana, A gente falava assim, as coisas mudam a cada semestre. Não, as coisas não mudam mais a cada semestre. Então a gente também fica um pouco perdido dentre essas múltiplas possibilidades, E a gente fala assim, mas isso funciona? Não funciona? Talvez a nossa geração tenha vivido assim, as profissões de carreira. Então vamos ser advogado, isso tem uma carreira sólida, vamos ser médico, vamos muito bem. Hoje mesmo, se você falar, vamos ser advogado, qual tipo? Em que área? Em que segmento? Qual a especialização? Então tudo isso é tão fluido que deixa a gente um pouco mais perdido, E talvez a gente mais velho, mais perdido ainda do que eles. Porque a gente viveu uma época em que as certezas eram um pouco mais consistentes. Hoje elas não são mais. Esses dias no SAVE, um menino chegou e disse assim, esses dias do ano passado, quero ser engenheiro. Tá, mas tem 36 tipos de engenharia, a gente vai ter que conversar um pouco. E áreas novas, eu tive a oportunidade no ano passado de conversar com um sujeito que é engenheiro hospitalar. Ele é especialista em construir sala de cirurgia, consultórios, e eu nem sabia que a área existia. Ele falou, não, tem que fazer um curso assim, outro assim, e tal, e o mercado está muito bom, e a gente nem sabe. O ano passado a gente teve uma guria que saiu daqui para ser engenheira biomecatrônica. Tem um curso disso, para construir prótese mecânica, perna, braço, que as pessoas pedem, e não é mais um médico, é um engenheiro. É um engenheiro. Existem bioengenheiros que constroem órgãos artificiais. Então, a coisa se ampliou de uma forma que talvez seja necessário, a gente que é escola, a gente que é família, sentar e falar, vamos fazer uns recortes, para a gente também ter suporte para conversar com esses meninos, acompanhar esse mundo que está vindo aí, de uma maneira mais sólida, sem aquela coisa assim, olha, engenharia, medicina, direito. Nossa, gente, Para falar a verdade, as profissões tradicionais, embora elas ainda tenham o seu espaço, elas estão perdendo espaço para outras profissões. Só para vocês terem uma ideia, pesquisa na área de medicina, de comparar um estudo com o outro, essas revisões, o Watson, que é o robô da IBM, já faz. Não precisa mais de um médico pegar um monte de estudo para fazer uma revisão. Então, o que na nossa profissão ou nas nossas profissões vai sobrar, com o avanço também da tecnologia, da inteligência artificial, dessas áreas novas? Então, é um pouco disso que a gente vai tratar hoje. Pegando esse gancho, eu atendi essa semana uma aluna que quer estudar fora, na área de medicina. E aí nós fomos entrar na universidade na Nova Zelândia, que é onde ela quer ir.
não tem o curso de medicina. É ciência e saúde. Né? E assim, é um campo vastíssimo, mas não é a medicina tradicional. Então, mesmo essas áreas que a gente tem um pouco mais como certezas, elas também estão passando por processos de reestruturação. Né? A carreira, ela, ao mesmo tempo que ela é muito ampla, ela também tem especializações. E essas áreas também estão se reinventando. Então, a gente pensou em conversar com vocês, né? A gente inicialmente tinha pensado em fazer uma palestra para pais dos terceiros anos do ensino médio, mas aí a demanda foi tanta, né? E a gente pensou, bom, então de repente a gente pode começar a pensar um pouco lá atrás, né? E como é que a gente, escola e família, pode trabalhar junto para ajudar, não numa decisão definitiva. A gente ouviu isso hoje numa palestra que a gente teve, um workshop de estilo, de consultoria de estilo aqui, hoje com um grupo de TCC, e o educando falou, eu não tenho certeza da minha escolha para a vida toda. Aliás, eu não tenho escolhas para a vida toda, né, professora? Na verdade, a gente vai fazer uma escolha num dado momento que pode mudar, né? Até porque as carreiras, elas talvez nos levem para outros caminhos. Quanta gente que entrou numa área e dentro dessa área descobriu outras possibilidades. Né? A gente que mudou de ramo, né? A gente costuma ver nos meninos uma angústia muito grande, tipo, se eu prestar o vestibular e entrar em direito, eu nunca mais vou poder sair, né? Eu vou ser direito pro resto da vida. Quer dizer, e nós, com essa experiência de vida que a gente vai adquirindo, com um monte de cabeçada que a gente já deu também, com as coisas que deram certo, a gente vai aprendendo que não é só escolha, é também circunstância, é o tempo e o espaço que nos envolve e as coisas que a gente vai tendo que lidar, né? Puxa vida, eu casei no meio do caminho, eu tive filho, eu descobri uma outra área muito mais legal do que a que eu estava e eu tive que ter a coragem de mudar e todas essas coisas. Olha aí. Bom, esse é o papel da historiadora, né? Quando a gente, e a nossa geração, eu tenho 41 anos. A nossa tirando a delas, né? Vocês não. Mas vocês são da minha geração, né? Um pouco mais. Assim, na verdade, a diferença de gerações aqui, né? De quem nasceu nos anos 70 para trás, até o final dos anos 70, não tinha essa diferença. 10 anos não eram tão diferentes assim. Né? 10 anos depois as coisas tinham mudado, mas elas não tinham essa abrupta mudança que a gente tem hoje. Então, nós somos dessa geração, por exemplo, né? Que tinha que ir lá na locadora escolher um filme, lia sinopse, né? Pedia referência para o moço da locadora, e aí você encontrava um outro frequentador que dizia, olha, eu assisti esse filme, né? Então a gente não era só o escolher o filme, a gente estabelecia relações sociais. Hoje, essas coisas acontecem na Netflix. Né? Que inclusive é muito mais barato, muito mais prático. Você baixa o filme e assiste offline, ou você assiste junto com alguém, enfim, a gente começa a assistir aqui na escola, eles terminam em casa. E a gente está mudando as relações sociais dentro de um mesmo contexto. Né? A gente, não sei, eu tinha um desse, meu sonho era ter um Discman. Não sei quem passou por isso, porque era muito caro. E além de muito caro, tinha aquele troço, né? Mas como é que eu vou carregar os CDs? Porque eles riscavam, aí eles não tocavam mais, né? A gente ia andar com aquele negócio bonito, né? Pendurado assim, pra gente ter status, inclusive. Hoje não, a gente pega o nosso aparelho de celular e assina um canal de música. E inclusive consegue fazer, eu tenho playlists diversas, do sertanejo antigo, né? Que eu gosto, por conta dos meus pais, as músicas que a galera hoje está tocando no sarau. Né? E até um pouco de funk passando por essa história, porque aí eu tenho filhos, e aí a gente tem o playlist das crianças, enfim. Então a gente hoje tem outras formas de relacionar com isso. E tudo para chegar, não sei se viveram o pager, eu trabalhei numa empresa de pagers. E era um negócio muito louco, porque o povo vivia ligando para reclamar, eu era serviço de atendimento ao cliente. Eu fui mandada embora porque eu não era uma boa atendente, porque eu sempre dava razão para o cliente, porque eles tinham razão. O negócio não funcionava, né? Era um negócio que começou com os médicos, que era um número, né? Que era um aparelhinho, porque o médico precisava atender emergência, então aparecia um número para onde ele tinha que ligar para saber que foi no hospital. Foi para o pager e hoje virou o celular. E aí a pergunta é, nós reclamamos deles com o celular, mas a pergunta é, qual de nós vive sem o seu celular hoje?
Né? A gente abre mão deles? Eu abro quando eu estou corrigindo provas, devo dizer, porque senão eu também, como eles, e acho que todos nós, né, vou acabar me distraindo com as múltiplas funções do celular, inclusive a mensagem da família, do marido, né, a escola que manda um recado, enfim. Então a gente hoje reuniu, inclusive, tudo isso num único aparelho, e a gente parece que transformou ele na extensão do nosso braço. Não são só os nossos adolescentes, somos nós. O problema ele é útil, ele é funcional, e a gente tem que aprender a lidar com isso, tanto nós quanto eles. E é curioso, porque quando a gente fala de modernidade, a cada 6 meses sai um celular. Ou menos, uma coisa nova, uma funcionalidade, para mudar do Walkman para o Discman, foi um tempão. E agora está tudo junto, o teu celular é despertador, toca música, aluga o filme, e está ficando cada vez mais compacto, com mais funções. E a gente não consegue mais separá-lo da vida pessoal da vida profissional, né? Eu mando lista de exercícios pelo grupo de WhatsApp da sala, porque eu descobri que está funcionando mais do que pôr no site da escola. Os alunos não sabem direito mais usar o computador grande. A gente manda recados. Pessoal, manda um recado aí para a Pro que vai abrir a prova, que mandou a lista, que tem exercício, que adiou. E eles mandam. Tá mandado Pro. E aí todo mundo ouviu no grupo. Não na sala, no grupo. É uma outra lógica, é um outro tempo. E vocês vão ver que as profissões passam muito por isso, né? Pelo domínio de tecnologias, pela relação com tecnologias. E as mudanças profissionais estão relacionadas também com tecnologia. Nesse momento eu estou fazendo um curso que chama Computação Aplicada à Educação, na USP. É uma pós. Porque não dá mais para fazer educação sem entender de computação. Planilhar dado de aluno, minerar dado, usar games, jogos dentro da sala de aula, pegar a galera do Save, jogar numa máquina para poder ela fazer um monte de medições para mim, me dar um relatório de quem tem a tendência a tais coisas, quem pensa mais ou menos desse jeito, a partir de resposta em questionário. Se eu vou fazer isso na mão, eu vou ficar uma década sentado aqui, né? E eu vou ficar para trás. Porque outros profissionais já estão fazendo isso. Nós, em relação à comunicação com vocês, né, a gente mandou via WhatsApp, a gente tinha a proposta de fazer as fichinhas e imprimir. De repente, o Tiago chegou e falou, Gi, o pessoal pediu, a gente vai mandar a ficha, eles estão nos mandando. Né? E assim, isso veio facilitar a nossa vida e, ao mesmo tempo, veio nos trazer um problema de termos que selecionar e organizar tudo isso. Porém, também trouxe novas profissões. A área de TI hoje, por exemplo, é uma das que mais cresce no mundo. Né? Hoje a gente tem uma tal de startup, né? Que são empresas ligadas à área de TI que facilitam a vida das pessoas, de muitas formas, inclusive para emprestar dinheiro em comunidade onde as pessoas não têm comprovante de renda, né? Mas aí ele tem uma mercearia ou é alguém que faz bolo doce, enfim. Então a gente tem isso, inclusive, acontecendo dentro do ramo da tecnologia. Então aí, imagens dos anos 80, 90, para a gente pensar o tanto que o mundo transformou. Quem se lembra, né? Leila Diniz, ela foi a primeira mulher, em 1984, a ir para uma praia no Brasil grávida, e foi um escândalo, porque naquela época a mulher grávida não podia mostrar a barriga em público. E saiu em todos os jornais, na capa, a foto dela com a barriga de fora grávida. Na igreja teve um monte de gente comentando que pouca vergonha era aquela. E hoje tem book de grávida, né? Assim, mostrando a barriga, é bonito. E a gente tem uma outra coisa que é legal, nos anos 90, quando acabou aquela coisa de Guerra Fria e tal, que a gente começou a participar de uma cultura mais de massa, aquele modelo descolado, a cultura dos geeks e tal, era status ter uma jaqueta hard rock, né? Eu lembro, na minha casa, os meus irmãos mais velhos ganharam, eles cresceram, aí passou pra mim. Né? E hoje eu acho que moda é uma outra coisa também. Cultura, sociedade, a gente está em transformações muito rápidas. Você vê que veio uma consultora de estilo aqui hoje, ela veio falar com meninos do terceiro sobre moda, dress code, essas coisas. E ela falando como é que as coisas estão hoje. A moda, por exemplo, de empresa, era a gente ir numa entrevista social, gravata. Hoje já tem empresa de tudo que é jeito. Tem empresa que você chega e fala, que isso, cara, cada um de um jeito. Se você for fazer entrevista
está na Google, é melhor não ir. De terno e gravata, porque a cultura da empresa já é outra. Exato. Se você tivesse uma tatuagem, tinha que esconder. Né? E hoje você entra numa agência de publicidade, eles são tatuados da cabeça aos pés. E são os melhores. Né? Isso não quer dizer que virou um estereótipo, mas de que a gente está rompendo padrões. E isso é uma coisa que, assim, para nossa geração ainda é um tabu, por exemplo, tatuagem. Falei para minha família mora no interior, falei para a mamãe, ó, acho que eu vou fazer uma tatuagem. Ela olhou e falou, você sabe que seu pai não gosta dessas coisas. Minha mãe falando. Eu fiquei meio sem graça e falei, tá bom, desculpa, não vou fazer então, né? Porque mãe é mãe, né? Essa conversa. Eles são de uma geração que talvez ainda seja um pouco a minha geração, de que tatuagem identificava pessoas à margem. Não se pode fazer tatuagem. Hoje você vai trabalhar nos lugares. Eu tive agência de publicidade, trabalhava com produção. E, gente, é um povo que você chega, o cabelo todo espetado, um monte de... Como chama aquilo? Piercing. Você olha e fala, caramba, fiquei velho mesmo, né? E as coisas mudam assim, né? Ontem a calça era apertada, hoje a boca já é larga, agora voltou a usar pochete. As gírias deles mudam a todo momento, né? Tem uma menina no terceiro que me dá aulas de gírias para eu ir acompanhando, porque é muito rápido a mudança, não tem condição. E o mundo profissional mudou muito também. A gente se acostumou com uma geração de um país como era o Brasil até os anos 90, industrial. Todo mundo trabalha de segunda a sexta, 44 horas, de manhã e de tarde, volta para casa de noite, fim de semana descansa. Carteira de trabalho assinada, né? E todas essas coisas que foram caindo em desuso. Hoje, quem trabalha de segunda a sexta, profissões específicas mais tradicionais, e mesmo elas estão mudando. Tem banco que já abre sábado, tem banco que abre 5 da tarde até a meia-noite, porque é o horário que a pessoa está saindo do trabalho, então é o horário bom de ela ir no banco. Todas essas coisas se transformaram. E a relação das empresas, a construção de empresas com clientes também se transformaram. Você tem alguns exemplos de coisas, tipo, a gente chama esse fenômeno de uberização, né? Essa coisa da terceirização da responsabilidade em todas as profissões. No sul do país, não sei se vocês sabem, existem Ubers de professor. Faltou professor na escola, eles ligam no Uber de professor, vem um professor cobrir a falta. Isso está acontecendo já. Aplicativos de aula, né? Tem aplicativo no celular, o professor instala, a pessoa manda uma mensagem, eu quero uma aula de tal coisa, você dá? Então, veja como isso está diferente. Não tem mais essa coisa de eu sou professor, trabalho na faculdade, trabalho numa escola. Isso para falar da nossa profissão. Até a própria forma de acesso à informação, né? Hoje a gente tem, além do que tem acontecido no ensino superior, está uma discussão em relação ao ensino médio, que é o ensino à distância, mas principalmente no ensino superior. A gente tem o pessoal aqui da Sumaré que funciona aqui no colégio, a gente se encontra e conversa, e é uma tendência. E, aliás, muita gente vai atrás do ensino em EAD como segunda graduação, terceira graduação, porque facilita a sua vida não ter que se deslocar ao local para aprender. E aí você tem uma nova relação até com o próprio conhecimento. Né? De como é, e aí, de novo, vamos lá, né? Como é que a gente se disciplina a fazer tudo isso? Porque a gente é tudo muito prático, mas ao mesmo tempo requer que a gente também entenda como é que essa nova forma nos coloca os desafios, porque ela também tem desafios. Porque a aula presencial você vai lá, você assiste, né? Tem começo, meio e fim. Como é que a gente faz quando essa aula em EAD? Ela facilita a minha vida, mas eu preciso aprender a lidar com isso. Talvez seja mais difícil para nós, menos difícil para gerações mais jovens, né? Porque vivem nesse contexto já de transformação. Ainda falando sobre isso, eu trouxe esses dois exemplos para a gente lembrar, né? Que não são só profissões, tipo professor que está em mudança, tipo publicitário. A medicina também está mudando muito. Tá? Eu tive esses dias com uma pessoa, uma médica, e ela falou, cara, eu vivi os anos 90. A medicina hoje é completamente outra, sabe? Você vai bater lá umas 30, 40 consultas por dia de 20 minutos e não tem mais relação profissional, não tem aquele médico
né? Só por curiosidade, para vocês terem uma ideia, vocês já devem ter ouvido falar da Caoa, importadora de carros. Quem fundou ela foi um médico. Ele precisava importar o carro, a empresa de importar carro estava quebrando, e ele, como médico, todo médico na época dos anos 70 tinha muito dinheiro, ele comprou a empresa de importar carro. Hoje o médico sua muito para fazer dinheiro e conseguir, né? Tem gente que chega e diz, eu quero fazer medicina. Por quê? Porque dá dinheiro. Meu querido, a gente vai ter que ter uma conversa séria sobre isso. E um outro fenômeno interessante, né? Empresas novas como a Amazon, a Google. No Brasil tem um caso muito curioso de um empresário chamado Ricardo Sandler. Ele trabalha com construção de navios. Na empresa dele não tem horário. Tem a meta que você tem que bater, você vai lá 3 da tarde até 10 da noite, da meia-noite às 5 da manhã. É assim. E mais do que isso, ele reúne os funcionários no começo do ano e diz, quanto vocês querem ganhar? Como assim, quanto vocês querem? Não, vocês querem ganhar quanto? Ó, tá a planilha da empresa aqui, a gente tem isso de dinheiro, dá para chegar até nisso. Para cima disso a gente tem que bater certas metas. Vamos, vamos. E os salários variam de acordo com isso. É uma outra relação. É uma outra forma. Tem empresas no Brasil que você trabalha de janeiro até agosto. Se bateu todas as metas, eles te dão o resto do ano de férias. Esse modelo de organização do trabalho também mudou. Nos anos 90, não, nos anos 2000, eu trabalhei numa videolocadora. Quando não tinha nada para fazer, que a gente já tinha terminado o serviço, tinha que ir na prateleira para arrumar, para passar pano de limpeza a seco. Você não podia ficar à toa, né? A nossa relação com o ócio também mudou, com as experiências também mudou. Então vocês vejam que nós estamos diante de uma configuração totalmente diferente daquela que a gente tinha. Não só o mundo é outro, mas o mundo do trabalho virou outro também. E daí entra talvez no que a gente está começando a pensar, que são novas profissões que a gente não fazia ideia de que tinham. Eu falo da primeira, você da segunda? Eu falo dos outros. Pode. A primeira acabou de ser regulamentada no Brasil. A Agência Nacional de Aviação Civil regulamentou a profissão de piloto de drone. Tá, mas meu filho chegou no terceiro ano do ensino médio, eu esperava que ele prestasse faculdade, fosse pegar um diploma de administrador, de advogado. Mas e se ele quiser ser piloto de drone? Tem mercado para isso? Tem. Tem curso? Tem. Universitário? Não. Isso é uma profissão nova, que tem uma alta demanda. A Amazon, por exemplo, já faz testes nos Estados Unidos para usar drone para fazer entrega. Então você não manda mais um motoboy, você manda o drone, né? Ele tem a câmerazinha, filmou a casa da pessoa, entregou o que precisa. Uma coisa interessante, ontem a marca DJI, que é a maior marca de drones, lançou o drone focado para governo, que ele tem o objetivo de ajudar para mapear o local, terreno e situações de risco, por exemplo, para os bombeiros, para a polícia, tá vazando gás, ou no guarda costeira, eles estão lá no meio da mata, sobe com o drone, vê, tem câmera infravermelha e tem a câmera normal com alta resolução, não precisa o cara que está pilotando o drone ficar aqui e o drone aqui. O cara fica lá numa central e com alta segurança ele pilota o drone a uma distância muito grande, porque ele vai via satélite e aí ele consegue ver a imagem em tempo real e já vê. Passa a informação e o bombeiro vai. Perfeito. E sabe fazer tudo. É isso. Então, lançaram ontem. Imaginem só quando que nos anos 90, com Walkman na cintura, a gente ia imaginar que alguém ia pilotar um drone e que esse alguém poderá ser os nossos filhos, as nossas filhas. Esse é um ponto muito doido, né? E mexe com a cabeça da gente, porque nós somos a geração da indústria de segunda a sexta e que acredita na ideia de segurança. Você precisa de uma segurança, de uma profissão segura. A pergunta é, qual profissão é segura hoje? Né? O teu chefe chega e diz, ó, não bateu a meta pela terceira vez, estamos encerrando o contrato. E ponto. Ó, você precisa ter uma atitude mais empreendedora. E ponto. A configuração de mundo
precisa, né, ou nos exige esse chacoalhão nas nossas crenças também, na nossa visão de mundo, que está tudo muito diferente. E essa leitura é necessária quando a gente for ter diálogo com os meninos, com as meninas, estar aberto, ouvir, porque tem muita coisa nova acontecendo. Tanto que esses dois rapazes aqui foram nossos alunos. Eu posso dizer que eu os conheci muito de perto porque eu orientei o TCC deles em economia. Foi. Né? Eram dois alunos bastante tímidos, né? Como característico da cultura japonesa, né? Muito introspectivos. E quando a gente estava preparando a palestra, o Juvenal falou assim: os Mizuobi tem um canal no YouTube. Eu fiz, como? Como assim? A gente também se é colocado de frente para as nossas certezas, né? E eles têm, realmente, eles têm um canal no YouTube de gamers, né? Eles falam sobre jogos e acesso aos jogos, jogadas, enfim. Eles têm 5 milhões de inscritos no canal. E o YouTube tem 1 milhão de inscritos, ganha uma plaquinha já, e 5 milhões está quase batendo a meta dos 10, né? Está muito mais próximo para chegar nos 10. E eles se tornaram referência no mundo dos games. Eu jamais imaginaria que os meus dois alunos do TCC de economia, da verdade, talvez, né? E aí, para que a gente tenha o conhecimento? Então a gente jogou fora tudo aquilo que a gente não, muito pelo contrário, a atitude empreendedora, ela vai trazer informações de muitas áreas. Então eles administram o canal, eles têm os inscritos, eles têm patrocínio, eles ganham dinheiro com isso e acabaram virando um funk. E é tão rentável que esses dias eles postaram um vídeo que eles compraram um apartamento juntos. Né? Então assim, isso eu não sei se é uma profissão segura ou não. Bom, aí a gente tem um outro dado. A gente talvez tenha que pensar, e eu acho que um pouco de atitude empreendedora é isso, não é a gente achar, né? E a gente tinha um pouco essa ideia, eu vou entrar numa empresa, meu pai, né? Tinha aquela coisa assim, não posso ter a carteira manchada. Nossa. Todo mundo já ouviu isso de alguma forma, porque se você tivesse 3, 4, 5 registros, que é um horror, né? Que profissional ruim. Hoje não. Tem empresa, tem algumas que não, né? Mas outras empresas, olha, quantas você já trabalhou? Qual é a sua experiência? O que você traz de novidade para a minha empresa? Então, a atitude empreendedora não é mais a gente achar que vai entrar numa empresa e vai se aposentar nela, mas sim como fazer com esse dinheiro, que talvez essa profissão que não pareça tão segura, né? Como é que eu posso gerenciar e tudo isso para poder fazer o meu futuro? Né? Isso é uma coisa, é uma atitude empreendedora e que vem de abrir um canal no YouTube. Gente, tem criança youtuber ganhando muito dinheiro. Meus filhos assistem um dia de um canal que eu já até enjoei, inclusive. Né? Mas é de uma menina e uma mãe. E o canal financiou a mãe fazer um mestrado no Canadá. É isso. Vejam vocês que esse ponto é muito importante quando a gente fala de profissão nesse mundo atual. Não é mais o que eu vou fazer, mas como eu vou fazer. De que maneira eu vou me relacionar com aquilo. Teve fórum de profissões, por exemplo, os meninos tiveram várias palestras e eu marquei uma palestra com eles sobre a educação como profissão. Porque eu estou cansado de ouvir, já pensou em ser professor, em trabalhar? Não dá dinheiro. Gente, a maior empresa de educação do mundo se chama Croton Educação e tem sede em Belo Horizonte. Eles têm negócio da ordem de quase 30 bilhões de dólares. Como é que a educação não dá dinheiro? Não, o que você vai fazer? É lidar com a educação, mas como você vai fazer? Pô, professor, mas dinheiro não é tudo. Não, e aí entra um outro como, que é a realização pessoal. Né? Por que a gente deu muito certo, a Giz e eu, no Save? Agora a gente tem um outro projeto com o Vim, que é um cursinho que a gente montou aqui aos sábados em parceria com a escola. Porque a gente tem essa atitude de, primeiro, olhar para as coisas de forma empreendedora e, segundo, gostar do que faz. E eu já dei aula em outras épocas, estava ruim, eu rasguei o diploma, joguei fora e fui trabalhar numa videolocadora. Essa coisa de a gente se relacionar com a profissão, né? E isso vai ter relação com aquilo que a gente vai colocar para os nossos filhos. Muitas vezes a gente tem a tendência de fechar porque mora esse medo dentro da gente, né? Olha, eu precisei abrir mão por conta de não trocar o certo pelo duvidoso que eu tinha que te criar. Mas agora eu quero que você faça o mesmo, né? E a gente cerceia. Esse como é muito importante. E no Save a gente vai trabalhar
Você quer ser o quê? Qualquer coisa. Teve um que chegou e falou, professor, eu quero ser pastor batista. Eu fui estudar como é que faz para ser pastor batista, porque eu não sabia. E tivemos bons encontros sobre isso. Se é isso que te realiza como pessoa, né, você vai ser pastor batista. A gente teve uma que chegou e disse assim, olha, eu preciso de uma profissão que tenha assim, uma cara de inteligência. Porque eu sou muito boa em vender, em fazer eventos, mas eu acho que as pessoas não olham para isso de uma maneira muito bacana. Eu olhei e falei, por que não? Né? Como assim uma profissão que tem a cara de inteligência? Né? Na verdade, a gente trabalha nessa ideia de qual é o seu talento, qual é a sua habilidade. Na verdade, a gente tem hoje, dentro da educação brasileira, toda uma discussão de BNCC, Base Nacional Curricular Comum, que além de conteúdos, né, trazem para nós o quê? Este conteúdo desenvolve que habilidade? Que competência? Né? A gente teve hoje o sarau, uma aluna assim, razoavelmente introspectiva, é aluna nova, a gente ainda nem tinha sentido, a menina toca ópera e canta. E todos nós ficamos assim, uau! Né? E se a gente pensar, existe futuro para isso? Bom, muito bem, se ela tem um talento, um músico numa orquestra fora do país ganha assim em euros, 5, 6 mil euros. Gente, olha aqui. Isso também é uma profissão. Né? E aí assim, fala assim, por que não também desenvolver este talento? A Gizi está falando, eu me lembrei do caso de um menino, quando eu dei aula na prefeitura. 7ª série, na época, 8º ano, ele queria ser dançarino. A primeira coisa que o pai dele fez foi bater nele, isso não é coisa de homem. Prefeitura e tal. Hoje esse menino dança na Alemanha. Entende? Então, tudo isso está aberto. E nós somos a todo momento convidados, mais até convocados, a nos abrirmos também. Esse é o ponto aqui. Giz? Acho que a gente já falou, né, um pouco dessa transformação das faculdades, e ela é real. Por exemplo, a gente tem hoje uma faculdade que está virando moda, nós temos vários alunos indo para lá, né, desde o ano passado, desde o vestibular do ano anterior, que começaram o ano passado, esse ano também, que é a UFABC, a Universidade Federal do ABC. O acesso é via Enem. Como ainda é uma faculdade que está começando a ganhar, né, projeção dentre os alunos, não no meio acadêmico, porque no meio acadêmico ela já é uma faculdade de referência. E como é que é esse bacharelado? Na verdade, o menino não entra em engenharia, nem em matemática, nem em história, nem em economia. Ele vai escolher entre duas possibilidades, o bacharelado de ciências humanas e tecnologia ou ciências exatas e tecnologia. Ele vai fazer 2 anos de uma formação básica e, na real, né, a formação, por exemplo, as 30 e lá em engenharias, a gente faz isso toda semana, gente. O moleque senta com a gente e fala assim, eu não sei se eu quero estudar na USP, na Unicamp, na Unesp. Então, tá, matriz curricular do curso nessa, ele olha e fala assim, o que é que eu faço com isso? Eu falei assim, você brinca aí e vê o que você vai estudar. E os primeiros anos são básicos. Então, o que o FABC fez? Facilitou a vida do estudante. Né? Você entra dentro de uma área que você tem mais afinidade, você faz 2 anos básicos e depois você vai escolher se tu vai para engenharia, se você vai ser economista, se você vai para a área da matemática, da física, da química. Quando depois, né, além da vivência universitária, a maturidade. Né? A gente sempre fala, o Juvenal, tanto quanto eu, temos uma ideia muito parecida sobre essa história de maturidade. Maturidade se ganha vivendo. Né? E eu, por exemplo, sempre falei e defendo isso. Eu não acho muito bonito aqueles meninos, aquelas coisas assim, o menino é muito inteligente, ele tem 15 anos e enfia ele na universidade. Por favor, não façam isso. Porque um menino de 15 anos não viveu o que um menino de 20 viveu e está na mesma universidade. Na maturidade a gente ganha. Então esses 2 anos que a UFABC dá de formação inicial, faz com que ele amadureça, inclusive as suas próprias escolhas. E talvez diminua aquela angústia. Eu entrei em engenharia, mas eu acho que era física. Eu entrei em física, mas eu acho que era matemática. Não, você entrou dentro da área que você estava pensando. E você vai poder fazer essa escolha lá na frente. Então elas vêm acompanhando essa mudança. Talvez ela já está entrando na tendência agora da reforma do ensino Exatamente. médio, né? Já é uma tendência, um caminho para isso aí, para uma escolha, né? E adia uma angústia muito grande. Porque
Você não tem mais que escolher a área na hora de prestar o vestibular. Aparece depois. E esse dado é fundamental porque o último censo da educação superior da faculdade no Brasil mostrou um dado horrível. 49%, quase a metade dos alunos que entram na faculdade no Brasil saem sem se formar. Porque a escolha é apressada, é cheia de angústia, tem pressão, desespero na escola, no cursinho, e aí vai empurrado e não forma, porque entra lá e viu que não era nada daquilo. Na verdade, 30% desiste antes do primeiro ano. Eu vim da universidade pública, eu vi isso acontecer. Eu vi a sala encher, porque são muitas chamadas, e no meio do ano eu vi ela esvaziar. Né? E para onde? E aí o que acontece? Né? Não é que a gente não queira que hajam frustrações, né? Mas às vezes a gente pode pensar que algumas frustrações podem ser vividas de outra forma. Né? Porque você estuda, se mata, passa no vestibular de uma universidade pública e você depois de um semestre descobre que não é aquilo que você queria. E tanto o Juvenal quanto a Gisele falou por diversas vezes a palavra angústia. Vamos traduzir? É medo de não dar certo, é medo de decepcionar meu pai, é medo de me frustrar, ansiedade. E aí chegando lá na adolescência, ele não dá conta dessa ansiedade toda. Aí vem o pânico, a depressão, tudo começa com essa questão da palavra angústia. Falando um pouco mais sobre isso, as universidades que não têm bacharelados interdisciplinares também estão se adaptando. Esse, por exemplo, é um campo aberto lá na USP, matemática aplicada às ciências biológicas, está pequenininho, controle e automação, métodos matemáticos, sistema de controle. Eu posso ser matemática e trabalhar com ciência biológica, com medicina, hoje. Na USP, por exemplo, biomedicina, tem 3 cursos diferentes com 3 aplicações diferentes. Os campos também estão se abrindo para outras especializações. Além de medicina, tem saúde pública agora, que é um curso que não forma um médico, mas uma pessoa que fica entre a medicina e as humanas para pensar a sociedade perto da medicina. E assim, uma série de outras coisas. A própria USP está lançando um curso nos próximos 2 anos, chama Engenharia da Complexidade. Eu vou numa obra, tem um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, um engenheiro eletricista. Não, eu preciso de um cara que seja capaz de resolver os problemas na sua complexidade, que consiga fazer leituras macro. Então, vejam vocês, esse monte de especializações nos ajudaram a descobrir um monte de coisas científicas, mas virou uma torre de Babel, né? Porque a galera não se conversa mais, e virou um inferno trabalhar com um monte de especializações, e a gente está voltando a pensar pessoas que têm uma atitude aberta. Olha, eu sei tudo de matemática, mas eu não sei conversar. Ah, eu sei tudo de filosofia, mas me põe 2 mais 2 na frente que eu vou escrever 5. Isso não dá mais. O mundo profissional que está vindo para os nossos jovens, ele é complexo. E ele vai exigir um monte de habilidades que não é mais assim só da profissão. Por isso, o Enem, a nova base curricular, falam dessas diversas habilidades. Você tem que saber viver no mundo. E ponto. Mais do que a profissão que vai escolher de novo, é como você se insere no mundo. E a profissão você vai achando. E aqui a gente vai entrar na parte final, que é o que nós estamos fazendo, nós, escola, com relação a isso, o que é o trabalho do SAVE, a orientação vocacional. Só para ficar assim, SAVE é o nome que a gente criou, para ficar bonitinho, é Serviço de Atendimento Vocacional ao Educando. É o logo nosso. A primeira coisa que a gente fez antes de começar a atender aluno, conversar, que foi? A gente fez umas pesquisas, percebendo o mercado de trabalho, por uma demanda que vinha de perguntas dos alunos, tem um pouco mais de afinidade, faz perguntas. E para desenhar isso, o que a gente podia fazer para poder dialogar com esses alunos? Eu fiz uma pesquisa com os educandos, coloquei algumas profissões acadêmicas e outras não acadêmicas. Foi em 2016 essa pesquisa. Perguntei, por exemplo, você sabe o que faz um youtuber? Sei. Um sommelier?
que degusta vinhos, um degustador de café, um marceneiro, essas profissões que não são engenharia, medicina e direito. E a gente descobriu que os alunos estavam imersos num mundo que é todo complexo, mas formados com uma cabeça de engenharia, medicina e direito. Aliás, acho que mais do que isso, né? É uma outra coisa que a gente vem lutando muito para quebrar dentro da cabeça deles, é de que eu sou de humanas, exatas ou biológicas. Eu sou um ser humano, né, gente? Por favor. Né? Né? E na verdade o mundo hoje não é mais exatas, humanas e biológicas naquele sentido que a gente achava que era. Acho que ele nunca foi. Talvez é que hoje a gente esteja discutindo essas possibilidades. Porque aí você tem um curso de economia. É exatas e humanas ao mesmo tempo. Você tem um curso de administração de empresas, né? Esse de saúde pública, a gente tem uma aluna fazendo um curso na FGV que chama-se Administração Pública, muito bem, onde a gente encaixa isso. Está indo fazer intercâmbio fora, né? É bancado pela universidade. Então, a gente precisa um pouco também quebrar, né, essa coisa, porque eles vivem este mundo cheio de possibilidades, mas a gente ainda está pressionando eles a dizer, mas ó, é aqui, ó, você gosta muito de matemática. Não, mas e daí? Eu gosto de matemática, mas quem disse que eu quero estudar matemática para o resto da minha vida? Né? E é engraçado porque eu conto para eles, eles se assustam. Quando eu saí, eu sou ex-aluna aqui do colégio, não tinha o ensino médio. Quando eu saí daqui, não, que seria o 9º ano, eu prestei 2 vestibulinhos. Eu prestei um vestibulinho para ser professora, eu fiz magistério, que era um curso que ainda existia, e eu prestei mecânica na Federal. E eu passei nos 2. É uma coisa muito maluca. Eu sabia que eu queria ser professora de história, mas eu gostava muito de desenho geométrico. A minha nota de DG de história, inclusive, eram as 2 lá em cima. Né? Então, assim, era uma coisa que eu gostava. Houve um momento que eu falei, não, eu gosto, eu quero ser professora, mas eu gostava muito desse desenho técnico. Eu falei assim, mentira que você pode. Eu falei, na faculdade eu já estava mais decidida, mas enfim, né? Como assim a gente não tem múltiplas habilidades também? Né? Aí o que a gente fez? A gente pegou esses dados de pesquisa, de alunos, de conversa, e tentou fazer esses dados virarem ciência. Pedagogia é uma ciência, né? Educação. E aí o que foi mais ou menos que aconteceu? Eu trouxe lá da filosofia, que é a minha área, alguns temas, algumas obras, alguns livros relativos à ética, especialmente um livro que se chama A Coragem de Ser, de um filósofo chamado Paul Tillich. E nesse livro ele fala sobre a noção de coragem na história da filosofia desde o começo até agora. E a gente trouxe isso porque a maior percepção nessa fase dos meninos é que a decisão não saía porque faltava coragem. O velho Aristóteles dizia, coragem demais vira irresponsabilidade, mas coragem de menos vira covardia, e a gente estava vendo isso. Fora isso, eu trouxe lá da psicologia existencial os escritos de um sujeito chamado Rolomei. Ele tem um livro muito legal chamado Ter um Centro, e um outro livro que se chama A Procura de Si, né? Procura de Si mesmo, não vou lembrar de memória agora. Peguei esses dados para montar um sistema de orientação que não fosse psicologia, porque já tem carreira em psicologia, você vai, o psicólogo faz sessão, mas que fosse pedagogia, que eu conhecesse as habilidades desse aluno e traçasse as possibilidades de carreira a partir dessas habilidades e não mais dentro desses parâmetros, né, de consultório. Foi aí então que a gente montou uma proposta de intervenção. Bom, e aí tem um caso agora também. Faz 2 semanas, uma aluna que desde o ano passado, eu vou fazer medicina, o pai é médico, ortopedista, médico de sucesso, né? Trabalha, médico do INSS, trabalha no hospital particular, muito bem. Então eu vou fazer medicina, vou fazer medicina. Faz 2 semanas, eu não vou fazer medicina. Novidade. Eu poderia ter dito para ela assim, eu sabia, mas eu não disse. Aí eu fiz uma pergunta para ela, por que você faria medicina? Da onde veio a vontade de fazer medicina? Porque eu queria ajudar as pessoas, e esse é um traço de personalidade dessa aluna fortíssimo. Falei, muito bem, que bom, é ajudar as pessoas. Ela tem uma lista de 8 carreiras para escolher.
De ajudar as pessoas. De ajudar pessoas e que vão andar por todos esses campos. Para vocês, por exemplo, saberem, serviço social, né? Terapia ocupacional, a própria fisioterapia, né? A psicologia, né? Porque ela até inclusive tinha andado assim, talvez medicina com especialização em psiquiatria. Então veja, eu não sei se a medicina vinha do pai, e aí temos, claro, um dado, né? Mas eu não contei ainda para o meu pai, como eu não sei a carreira que eu vou pôr no lugar, eu não contei para ele. Eu falei, não tem problema, continue estudando, porque para além, né, de tudo isso, a gente organiza com eles rotinas de estudos e tal, para quem, né, não solicita isso. E continue estudando, que medicina era tão difícil de tu passar, que para qualquer, se você continuar estudando para medicina, para qualquer uma dessas a gente tá de boa, né? Mas não sofre por antecipação. Deixa essa angústia. Com seu pai a gente lida depois, né? No momento que você fala, bom, agora eu descobri em que ramo eu vou ajudar as pessoas. Né? Porque às vezes eles mesmos não se conhecem. Né? Como é que eu lido com isso? E é uma coisa muito divertida, porque eu não posso dizer, olha, mas eu conheço você, eu dou aula para eles, eu geralmente fico com eles os 3 anos do ensino médio, agora a partir do ano que vem 4, né? Para quem que eu peguei, eles estão no 9º também. É aquela coisa da gente acompanhar, né, o nosso aluno e entender um pouco de habilidades deles, né, e de preferências e tal. Então a nossa ideia, a gente começa o SAVE assim, né, quando ele senta na nossa cadeira, a pergunta é, o que você veio fazer aqui? A gente já teve várias respostas divertidas. Teve um dia, né, que no mesmo dia eles queriam saber o futuro, foram buscar um caminho, uma luz, eu falei, nós vamos montar uma tenda esotérica, né? Acender umas velhinhas, enfim. Outros vêm assim, não, porque falaram que é legal vir aqui. Ou vem porque o amigo veio, né? Outro vem porque o amigo veio e não consegue vir sozinho, então, né? Na verdade, ele também não tem coragem, eles marcam em duplas, trios, né? O tio e o Teco tá olhando pro outro ali, né? Eu não venho sozinho de jeito nenhum. Porque assim, a gente tem essa ideia, e por isso é pedagogia, né? Da onde a gente está partindo. A educação é muito isso, né? Da onde a gente parte para onde a gente quer chegar. Eu costumo dizer que a gente vai dizer para eles que dá para chegar em qualquer lugar. Meus alunos ouvem eu dizer isso sempre. A gente pode chegar a qualquer lugar, inclusive o lugar pode ser, quero vender coco na praia. Cara, tá cheio de gente vendendo coco na praia, monta um quiosque, é feliz, ganha dinheiro, vive bem, né? Talvez tenha menos rugas e problemas cardíacos que muita gente que não, né? Mas a gente parte daquilo que me faz bem, daquilo que eu me sinto confortável fazendo. Ou assim, muito bem. Você gosta de gente? Não, eu detesto pessoas. Bom, então a gente já vai excluir um monte de coisa. Às vezes o cara chega, não tem a menor ideia do que eu quero. Aí a pergunta é, o que você não quer? Em geral eles têm uma resposta. Eu não quero isso. Tudo bem, então daqui a gente exclui isso. Ah, eu não sei, outros casos. Eu estou entre arquitetura, oftalmologia, Nossa, né? E talvez moda. Ah, que bom, né? Porque a gente, na verdade, faz todo um trabalho de entender o que liga, né, essas 3 áreas, o que é que tem em comum, onde é que está, né, a linha que está costurando essas muitas escolhas que parecem tão díspares, né? E é a partir daí que a gente começa a trabalhar com eles. Uma coisa importante, vocês devem ter percebido na fala, que é um dos pilares do que a gente faz, é recuperar essa capacidade de escutar. Normalmente, nesse mundo atual, a gente ouve as pessoas montando uma resposta e não querendo entendê-las. E isso mudou toda a nossa perspectiva no SAVE. Porque quando a gente para em silêncio e escuta o que a pessoa tem para dizer, e às vezes se segurando, porque às vezes eu já tenho uma resposta para dar, mas eu preciso que ele diga, que ele se exponha, que ele encontre ele mesmo respostas, isso muda a relação dele com a gente, dele com ele. Porque quando fala alto, ele também se escuta. E as coisas começam a ficar um pouco mais claras, de achar respostas, de dar passos. E, basicamente, durante o trabalho do SAVE, essa conversa, isso que ele traz para a gente, vai nos permitindo encontrar perfil, traço de inteligência e aspirações, ou seja, desejos. Para onde que eu quero ir, para onde eu não quero ir,
O que eu gosto, o que eu sei fazer. Tem gente que chega aqui e fala, eu detesto matemática. Topa fazer um teste de raciocínio lógico matemático? Top. Ó, você tirou 96 de 100. Pô, então meu problema não é a matemática. É a relação que eu estou tendo com ela. E a pessoa se descobre de um outro jeito na matemática. Essas coisas também. Você pega o boletim, puxa, as notas em história são uma meleca. Mas você começa a conversar sobre o tempo, sobre o passado, sobre a história das pessoas. E, nossa, mano, isso aí é legal, hein? Quer dizer, a gente vai construindo novas relações para além do que é a sala de aula. Porque a sala de aula tem um currículo para manter, tem prova para fazer, tem aquela loucura que vocês acompanham, tem o desespero de liga, meu filho perdeu a prova, tem que pagar a taxa, mas ele estava com virose. Essas coisas todas. Mas o que tem fora disso tudo? Seres humanos procurando encontrar a si mesmos. E a gente precisa dar 2 passos para trás e olhá-los não como aluno, como filho só, mas como pessoas. Esse é o lance de ouvir. A gente teve um caso que me marcou muito, que era um aluno que queria prestar vestibular na Universidade de Santa Catarina e prestou vestibular no meio do ano. E corre atrás de livro, porque a lista de vestibular de leitura obrigatória é diferente, porque eles pedem autores do Sul. E vai aqui, acha a biblioteca, E fazia cursinho, né? Estudava de manhã, aqui com a gente, ia à noite pro cursinho, enfim, aquela loucura. Às vésperas do vestibular da UDESC, o menino... Professor, ó, eu estou estudando, tá dando certo. Primeiro a gente teve que orientar. Filho, você está comendo, que ele dormia no cursinho. Filho, você janta? Não, não janto. Falei, então tem que jantar. Não, como jantar? Eu tenho, filho. Como é que você vai acordar de manhã, 7 horas da manhã, vai estudar a manhã inteira, à tarde vai fazer suas tarefas e à noite vai pro cursinho. Você não come, filho? Você está em fase de crescimento. Tem que comer. Então, melhorou, né? Esse foi um atendimento, aí ele voltou desse atendimento. Não, professor, é verdade, estou levando um lanche, estou levando uma fruta, né? Eu tô acordando, estou ficando acordado no cursinho, tal. E vai, já li esse livro. De repente ele parou e fez assim, mas professora, tem um problema. Falei, muito bem, qual? O Juvenal disse que essa é a minha parte, né? Eles vão contar isso para mim. Falei, qual é o problema? Professora, faz uma semana que eu não vejo meu pai. E é um aluno que tem uma história, né, complexa de vida, que não tinha mãe, é uma madrasta, embora muito querida, mas tem uma história assim, de vida e uma relação muito forte com o pai. Falei, e claro que você não vê seu pai uma semana, né? Então, professor, você não sabe. Porque aí eu não vejo meu pai, né? Hoje, professor, aconteceu isso. Eu fiquei sem carga no bilhete único. Porque eu esqueci, como eu não vi meu pai, eu esqueci de falar pra ele que eu precisava pôr carga no bilhete único. Eu fiquei sem carga no bilhete único. E aí eu também não consegui avisar para ver se ele, porque ele tem um cartão de conta, essas contas que a gente dá para os filhos, né? Porque o meu celular acabou a bateria, eu esqueci um carregador. E enfim, foi assim, sabe aquela semana que tudo aconteceu e de repente ele começou a chorar e falou assim, professor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Falei assim, olha, você está virando um homem, menino. Né? E era uma data assim do se encontrar. Ele fez assim, eu não tinha imaginado que era tão difícil. Falei, pois é, você pode olhar para o seu pai no fim de semana e dizer, pai, eu descobri o que é ser gente grande. Porque você viveu uma semana de gente grande, que tem que se virar para carregar o bilhete único, que tem que lembrar do carregador do celular, que tem que entregar trabalho no serviço, não é isso? Sim. E aquilo desabou, né? Eu falei que marcou tanto porque era algo inesperado. E isso acontece. E é bom, enfim. Conclusão, ele não prestou. Ele prestou o vestibular. Mas não foi. Ele não passou. E ele trocou de curso e hoje está feliz e contente de fazer Mackenzie, um outro curso completamente diferente. E feliz da vida. Né? Então, esse se descobrir como gente também é algo importante e a gente acaba encontrando. É muito divertido. Né? E ao mesmo tempo, assim, às vezes a gente faz ufa, né? O que a gente faz com esses dados? Bom, para vocês terem uma ideia do que aconteceu, vocês viram que a gente desencanou de falar de vestibular, a gente desencanou de carreira, sabe? Embora a nossa orientação acadêmica no ensino médio seja para o Enem, a gente ultrapassou isso. Porque a filosofia passionista, nosso carisma, diz educar para a vida e para a felicidade. O vestibular faz parte da vida, mas ele não é a vida. A gente precisava de mais. E o fato foi tão curioso que a gente desencanou de vestibular, só que a gente teve uma mudança muito louca em aprovação em vestibular.
Em 2016, antes do SAFE, quando eu estava lá fazendo a parte teórica, nós tínhamos 94 educandos no terceiro ano do ensino médio. Passaram em vestibular 33. Em 2017, eu tinha um a menos, 93. Com o SAFE, nós tivemos 65 aprovações. Aí eu pensei, cara, alguma coisa muito doida está acontecendo, será que é verdade? Eu bati a lista. Porque a gente não vencia, vinha assim, passou nessa, tá fazendo isso, passou nessa e nessa, né? É assim, teve gente que foi fazer o vestibular só para passar. Não ia fazer o curso, mas foi ia pra fazer passar. intercâmbio, mas queria ter o prazer de dizer, eu passei. E foi, fez e passou, né? Aí o que aconteceu? A gente olhou para isso e falou, velho, o que está acontecendo, metrificando o resultado é, quando eu consigo dar ferramentas para o cara se motivar, eu não preciso ter 20 aulas por dia, porque ele começa a correr atrás sozinho. Eu fazendo esse arroz com feijão bem feito aqui dentro, ouvindo ele, e aqui é uma coisa para todos nós, escola, família, ele desabrocha, vira homenzinho, vira mulherzinha, cresce e começa a tomar conta da própria vida, achar os próprios resultados. O que a gente fez? Nada, a gente só deixou que eles fizessem. Parece uma coisa tão simples, mas nós levamos uns anos para perceber. E aí, junto com o vestibular, fomos encaminhando para carreiras não acadêmicas. E a nossa experiência fora da escola, por exemplo, eu trabalhando com publicidade e produção, eu fazia cenário, sabe, para fotofilmagem. Eu descobri, por exemplo, uma profissão que era produtor de objetos. Uma pessoa que via uma câmera, ela é a pessoa que vai pôr os objetos no lugar, de modo que a luz e a sombra fiquem... Não tem faculdade disso. E dá mó grana. E a pessoa que conversou comigo num dia que foi uma fotofilmagem do Grupo Pão de Açúcar que a gente estava fazendo, super feliz com o que fazia. E eu fui lá absorver informação. Aí teve aluno que queria fazer isso, teve aluno que queria... Agora, esse ano a gente está tendo, ano passado teve aluno que quer fazer um curso de hambúrguer. Vamos lá, cara, tem Senac, não é faculdade, é outra coisa, mas faz. E a gente mesmo, nós, começamos também a descobrir possibilidades profissionais, de vida, de bolsa. Por exemplo, essa naquela pessoa que está na FGV, não tinha condição de pagar a FGV, que é carésimo. Foi com bolsa integral, está indo para o exterior com a faculdade bancando o intercâmbio e bolsa integral. E mais... Porque ela queria direito e não tinha, a FGV só dá bolsa para o primeiro colocado. O cara pode ser muito inteligente, mas é só um, né? Muitos uns inteligentes. E a gente descobriu esse caminho, que é essa faculdade de administração pública. E ela fala, sempre que encontra comigo, ela fala assim, eu não vou esquecer de você dizendo, talvez a gente possa chegar no mesmo lugar por outro caminho. Quantas vezes a gente, na nossa vida, teve que desviar. E aí eu me lembro de uma fala do Rubem Alves, né, que é o baluarte da educação no Brasil, né, que ele teve um estudante que perguntou assim, Rubem Alves, você planejou estar aqui? Né, porque é um escritor de renome, né, um famoso, ganhando bem. Ele falou assim, olha, eu estou aqui porque tudo que eu planejei deu errado. Isso não é uma forma de dizer não planeje. Não, é uma forma de dizer planeje para você saber que quando der errado, qual é o caminho que você vai seguir. Exato. Porque não planejar é uma coisa. Planejar e dar diferente, você fala, puxa, mas quando você planeja, você conta com essa possibilidade. Né? A gente fala isso, eu falo isso principalmente para os meus alunos que vêm aqui e falam, eu quero medicina. Eu digo assim, primeira coisa, 4 vestibulares, já está na sua conta? Porque vai ter que tentar. Eu não estou querendo dizer que ele não é competente. É que assim, isso é uma realidade. Então, a gente está lidando, né, com as muitas possibilidades que a gente vai ter no caminho. Ou talvez eu vou para uma faculdade de saúde pública e depois tentar uma transferência para medicina. A gente teve uma agora que veio. Eu quero medicina, mas se eu tiver que ficar fazendo muito vestibular, eu vou trocar de área. Eu falei, muito bem, então vamos ver os caminhos. Porque eu não quero passar a minha vida no cursinho. Bacana? Então como é que a gente vai? Isso é planejar. Até inclusive para saber que pode dar errado. Bom, para onde isso foi, né? Quando aconteceu de a gente perceber todas essas mudanças positivas, coisas boas,
eu entrei em acordo com a Giz e com a Lu é pro de inglês, e ela também é coach. Os casos mais graves do aluno tá totalmente fora da órbita, a gente manda para ela fazer as sessões de coaching para poder... E uma delas foi prestar, já que você falou da Lu, ela foi prestar muito sem intenção a FMU. Passou em primeiro lugar. Ela passou em direito entre os 50, melhor, porque a FMU dá 50 bolsas, 100% de bolsa aos 50 primeiros colocados em qualquer curso. Não importa o curso, ele faz um ranqueamento de todo mundo que prestou o vestibular. Ela foi fazer o vestibular porque a mãe dela encheu o saco. E ela queria, porque ela queria a PUC, né, e nem foi. No dia que ela recebeu a aprovação, ela veio e disse assim, o que eu faço agora? Eu falei, matrícula. Né? Mas eu falei, primeiro você faz matrícula. Você não vai perder uma bolsa 100%. Se você passar na PUC, se, enfim, as coisas seguirem outro rumo, né, você tem esse dado aqui, né? Você tem algo de certeza. Enfim, ela já está no 3º ano de Direito. Ela veio aí o ano passado fazer pão de mel para nós, foi bom. Eu gosto de pão de mel, tá? E tá lá, se der um jeito, né? Pra gente ver pra onde foi, eu entrei nesse acordo com a Lu e a Giz e falei, ó, vocês seguram uma onda dos atendimentos que eu vou transformar isso em ciência. Passei um pedaço de 2018 escrevendo um artigo científico que foi aprovado por um congresso de pesquisa no ensino, o ano passado. Aí fui lá e apresentei esse artigo. No grupo lá na plateia tinha uma representante da Telefônica Educação Digital. Ela pegou um resumo desse artigo, publicou no blog deles, saiu na Espanha em mais 6 países da América Latina. E a galera comentando assim, nossa, isso é inovador, isso... E aí, como a gente viu que aquilo que a gente estava lidando parecia ser maior do que a gente pensava, a gente deu o passo que faltava. Nós formalizamos o negócio como empresa. E agora a gente está tornando isso escalável, para a gente exportar para outras, né, instituições, e com outros braços. Tem um cursinho aqui, que vai ser ligado com esse negócio vocacional. A gente está no processo de construir isso. Tem atendimento, por exemplo, de carreira em condomínio. Né? Hoje a gente está vivendo numa cidade cada vez mais verticalizada, etc. e tal. Como oferecer isso de forma competitiva, né, para as pessoas que não têm a chance de voltar para a escola, para o ensino médio. Todas essas coisas, elas estão acontecendo nesse momento. O SAFE continua acontecendo dentro da escola e o processo de empresa fora da escola. Até aqui, alright? A gente agora é bilíngue, vocês estão sabendo, né? Mensagem do patrocinador. Para encerrar, a Gizi separou um vídeo, né? A gente vai tentar dar uma amarrada em tudo isso. E depois pode fazer pergunta? Pode fazer pergunta, ela deixou, tá? Na verdade, assim, a gente ouviu isso de muita gente, né? Eu e o Juvenal, a gente dá muito certo. Um pensa e o outro executa. É o céu e o chão, né? A gente brinca isso. Que eu sou o chão, né? Vamos lá sustentar, mas eu acho que essa é a grande descoberta. E a gente é muito feliz porque Mailda, né, quando assumiu, conversou com a gente e nos acolheu de novo, né? Como projeto, e a gente tem assim, a gente teve que desmarcar, a gente tinha atendimento hoje, a gente tinha 6 alunos para atender hoje. Falamos, calma gente, vamos desmarcar, nós estamos, na verdade a gente tinha toda a organização, enfim, nós vamos atendê-los no dia 31 de agosto, dia 31 de julho, quando voltarmos. Aí uma falou assim, mas você pode me atender nas férias, porque você sabe que eu tenho que estudar nas férias. Né? Então assim, isso é um projeto que faz o nosso coração e faz o coração da escola. Eu sei que alguns aqui são alunos de outras séries que não o 3º. Eu só queria dizer que por que o 3º? Né? Porque é o momento, com licença da palavra, que a água está batendo na bunda, né? E a gente está lá tendo que nadar contra essa correnteza. E porque a gente só tem 4 braços mais diretamente, né? A gente não tem mais do que isso. No entanto, é legal e foi bacana a gente ter pessoas de outras séries, porque talvez a gente, enquanto família, eu também tenho os filhos, embora os meus sejam ainda muito pequenos, né? O meu diz que vai para Paris ser artista. Olha que grande desafio tenho eu, né? Pela frente como mãe, em lidar com tudo isso. Mas tem um dado que eu acho muito legal, que eu gosto de contar, os meninos ouvem já.
ele diz, quando alguém pergunta para ele assim, o que você vai ser, né, quando você crescer? Ele disse assim, a minha mãe disse que eu posso ser o que eu quiser. Ah, que bonitinho. E eu fico muito feliz de que ele sinta isso, né, porque de como eu posso vender para vocês, né, há uma ideia aqui de que os filhos de vocês podem ser o que eles quiserem, se eu mesma não acreditar nisso. E eu acredito de fato, eu sou professora por escolha, eu não sei fazer outra coisa na vida, eu sei fazer comida razoavelmente bem. Ele vive falando que eu devia fazer comida para vender, eu falei, não tem. Eu sou meio empresário, né? Quase comecei ela a fazer hambúrguer. Mas assim, da gente, essa história de felicidade. A felicidade não é um estado momentâneo, a alegria é um estado momentâneo. A felicidade é uma coisa que a gente vivencia todos os dias. Me perguntam assim, muitas pessoas, os alunos perguntam, vocês, vários aqui são meus alunos, como é que a Gisele entra na sala às 7 horas da manhã dizendo, com licença, bom dia! Assim, desse jeito. Todas as aulas, né? A Gisele não tem problema. Não, a Gisele simplesmente é uma pessoa que escolheu uma carreira. Eu tinha 12 anos quando eu disse que eu ia ser professora de história, por isso eu não escolhi a mecânica. Eu tinha certeza que eu ia ser professora de história. Quase desisti no primeiro ano de faculdade, eu ia ser professora de história, eu ia estudar na USP, eu entrei na USP, eu estava lá. No final do primeiro ano eu disse, eu não volto nunca mais nesse lugar, eu não quero mais. Né? Tudo isso que eu estou dizendo para vocês que a gente sente, desde eu também passei. E eu estou aqui, tenho 41 anos, 23 de profissão, né? Imagino que a educação, como o Júlio diz, é um negócio. Também, para além da sala de aula. E é por isso que a gente acredita nisso, né? E pede que vocês ajudem a gente. Assim. A nossa ideia é como é que a gente transforma isso em realidade. Né? Essa palestra surgiu de um pedido deles, dos alunos. Já há 2, 3 anos, né? Mas você pode falar com meu pai, você pode falar com a minha mãe. É uma coisa tão engraçada como se a gente fosse falar e operar um milagre, né? Não, a gente não opera milagre, mas eu acho que é esse diálogo, né? A educação se constrói no diálogo, né? Abrir horizontes. Esperam de nós muito disso, esperam também de pai e de mãe, né? É que nem aquela coisa que tinha antigamente de ir na sala da diretora, eu bato e você fala. É um pouco disso, eles esperam ter voz, né? E tem. Acho que o mais importante é descobrir que eles também falam, que eles também têm circunstâncias de vida e que a gente pode transformar isso em coisas muito grandes, né? Não só agora, mas pra frente. E aí vocês não vão responder para mim, mas a gente vai terminar bem curtinho, mas eu tenho uma pergunta para vocês. O que você queria ser quando crescesse? Volta lá atrás, aquela criança de 4, 5 anos. Você lembra o que você queria ser? Eu queria ser filósofo. Eu já quis ser muitas coisas. Quando eu crescer, eu quero ser biólogo, ator e explorador. Menina de vôlei, eu quero ser caixa de supermercado e quero ser menina do ping-pong. Explorar vários lugares, explorar novas cidades, explorar selvas. Como toda criança, tinha 1000 sonhos. Sonhava 1000 coisas, mas tinha que tocar a empresa da família. Ah, tem assim, bombeiro, mecânico e frentista. Para salvar as pessoas, apagar incêndio. Que eu gosto muito de carro, eu gosto de me fechar, entrar debaixo do carro. Meus filhos eu não vi crescer. Para ganhar dinheiro. Quando eu crescer, eu vou querer ser pintora, porque desde pequenininho eu gostava de pintar vestido e jardim. Mas o pessoal comentava muito que não valia a pena. Em 72, cantei na Itália. Gostaram muito de mim. Mas é aquela história. 12 anos dentro do laboratório. E eu fiquei com medo de largar o certo pelo duvidoso. E aí a vida passou. E eu nem percebi. O importante não é ter mais dinheiro,
é saber o que ele pode fazer por você. Tirando a propaganda do banco, eu falo para eles, né? Isso não quer dizer que a gente vai olhar e falar assim, não é preciso ganhar dinheiro. Não dá. Isso não existe. Mas algumas perguntas. Quanto? E para quê? Quanto te faz feliz? Eu brinco com eles assim, que um pouco para o Roberto Justus é muito para a minha pessoa. E talvez um pouco para mim, né? Eu conto mesmo para eles. Eu tenho uma ajudante em casa, uma senhora que cuida dos meus filhos. Às vezes ela chega no final do mês e fala assim, você pode me arrumar R$50 para passar o fim de semana? Às vezes eu fico pensando, nossa, R$50 para mim é tão pouco. Então, eu acho que a gente precisa ultrapassar isso, né? Onde a gente vai colocar? Sim, eu preciso viver, mas eu acho que a gente nasceu, diz o Caetano Veloso, que a gente nasceu para ser feliz. E é isso. Bom, agora o roteiro é assim. Se tiver perguntas, aí faz pergunta e comentário. Se não tiver pergunta, vem o segundo passo, que é todo mundo bater palma. O terceiro passo... Tem bolachinha. E o terceiro passo, que é reunir e tirar aquela selfie. Tá? Os meninos do marketing estão aí, com todo esse negócio que a gente não sabe o nome, para fazer todo mundo sair muito bonito na foto. Eu tenho uma pergunta. O SAVE é uma busca espontânea do aluno? Ele vai por interesse próprio? Por interesse próprio. Por interesse próprio. Tá. Nem no terceiro tem um empurrãozinho, assim? Depende. Teve uma mãe que veio e falou, olha, eu preciso muito que você chame o meu filho, mas eu não posso chegar para ele e falar, venha, meu filho. Então eu arrumei um jeito. Os amigos vinham, eu falei assim, por que você não vem também? Vem seus amigos, eles estão tão tímidos de virem. Ele veio. Entendeu? Legal. Mas é espontâneo, até porque é fora do horário. E qual é a adesão, Gi? O Juvenal falou em 93, 94 alunos de um ensino do terceiro colegial, né? Vocês têm essa... Eu vou te dar um dado que eu passei para ela. Entre 2017 e 2018, nós fizemos aqui algo em torno de 700 horas de atendimento. Né? Assim, é assustador, porque o número deles vindo é bem grande. E o que a gente procura fazer em sala é motivá-los a vir. Né? Para não ser obrigação, tipo que nem a prova, que já de chato já basta tudo que tem que é obrigado a fazer. Ó, a gente vem, gente, tal coisa, está acontecendo isso. E mesmo as trapaças que gente como eu faz, de tô te devendo um chocolate, vem no safe que eu te entrego. Ai, que legal. Pergunta pra eles, hoje tem chocolate porque eles ficaram batendo hora extra para poder fazer. Então é um pouco disso. A ideia é tornar o processo eficiente, mas não perder a espontaneidade de partir deles. Hoje eu tenho 40 alunos já atendidos do terceiro ano. De um universo de 60... 70. 33, 32. E aí o atendimento é só para o terceiro. Nesse momento, para o terceiro. A gente tem um dado aí, né? A gente está ensaiando para ver alguma coisa para o nono, né? A gente está desde o ano passado tentando formatar, que as coisas às vezes fogem do controle por conta de todas as muitas demandas que a gente enquanto escola tem, né? Enfim. Vocês não têm noção do trabalho que é, porque assim, entre a gente ter a vontade de fazer e ser possível fazer, sabe, organizar, ter ideia. Porque isso tudo parte de uma organização. A gente está trabalhando nisso há 2 meses, né? Então, não é tão simples assim, mas a gente tem uma turma, quando vai chegando mais perto dos vestibulares, a demanda, o acesso vai caindo porque eles já estão encaminhados. Na verdade, a partir de agosto, setembro, a gente já tem uma queda, porque aí o cara já escolheu a faculdade, já fez a inscrição, porque os vestibulares, as inscrições são nesse período. Então a gente tem assim, às vezes dá tempo e dá certo da gente atender o segundo médio. Dá licença, só como nós estamos aqui de família, resgatar uma velha questão. O sonho é teu, a história é tua. Pegar teu sonho, colocar nas costas do seu filho, na costa da sua filha, pesa muito. Porque daí ele vai viver um grande conflito. Vivo o meu sonho, ou os sonhos dos meus pais.
um velho conflito que é muito atual. Essa é a minha partilha que eu queria deixar com vocês. Mas aí talvez a gente comece a atender no segundo ano. A gente tem uma filhinha já. Ah, que legal. Sempre tem. Né? A gente tem uma galerinha, por exemplo, do segundo ano que está fazendo cursinho com a gente. E eles já estão na nossa fila de atendimentos. Por quê? Porque são pessoas que querem cursos com esse tipo de medicina, que tem essa dificuldade. Então a gente está orientando, porque vai além da escolha. Vai também para orientação profissional e de estudo. Né? Como estudar, como fazer rotina. Por exemplo, eu tive uma aluna que veio e disse assim, olha, a planilha de horário dela era a coisa mais linda do mundo. Falei, quando é que funcionou? Nenhuma vez. Eu falei, então tá dando errado, vamos mudar tudo isso. É verdade, pegamos essa planilha, mudamos tudo, né? E a coisa funciona. Então, como estudar, o que estudar, né? A gente também tem um pouco essas orientações, além da escolha da carreira. Então, os educandos do segundo médio, eles entram numa lista de espera. Tem uma lista de espera. Enquanto no segundo, mas aí eles são, né? Chega no terceiro, eles são a bola da vez. Falo, tudo também às vezes tem um pouco de espera. Né? Bom. Tudo que a gente espera também traz um pouco desse benefício. Né? Mais pergunta? E o número de vezes para eles irem, vocês controlam como? Assim, porque às vezes vai na primeira, bate o papo, fala o que gosta, o que não gosta. Eles também que controlam. Ali, né? Não, eles é que controlam. Então, por exemplo, tem gente que vem muito, que quer muito vir. Então, tanto que eles marcam comigo. Né? A gente falei com o celular, né? Eu não vivo mais sem o meu. Vocês se inscreveram, eu fiz tudo via celular. A nossa agenda é via celular, então eles me encontram, às vezes me encontram no corredor, como o celular está sempre, a gente saca o celular e fala, tem tal dia, tal horário. Então vem muito da demanda deles, né? Da organização deles também, porque às vezes assim, acontece, aí marcou, tinha para dar ali um mês. Aí chega no dia, esqueceu, porque naquele dia tinha um exame, tinha um não sei o quê, então eles desmarcam. Então a gente vai, dentro da demanda deles. Às vezes mais um mês que tem a filhinha, né? Exatamente. Eu acredito também que o Fórum de Profissões que vocês fizeram também abriu um leque muito grande para eles, né? No caso meu do segundo, depois que ele fez o fórum, ele não falava muito de faculdade em casa. Ele faz academia e começou a procurar pessoas que faziam cursos diferentes. Então, uma semana ele ficou com um dentista. Ele perguntou para mim, eu posso ir, mãe? Eu falei, eu legal. Uma resposta que ele me deu esses dias. Ele ficou uma semana com um dentista lindo. Aí ele falou, mãe, eu não sei quem está fazendo aquela parte que não é dos dentistas. Protético. Posso ir? Pode. Aí ele foi também. Ele falou, mãe, acho que agora é administração, tá bom? Então tá, então eu posso ir ver como é que é o estudo? Pode. Então, assim, nesse sentido, eles também vão, da mesma forma que o celular, a gente sabe que eles utilizam muito para assistir vídeos, que a gente fica em cima, que eles ficam o tempo todo no celular. Sim. Eu sinto também que ele vem com umas coisas assim de pesquisar, porque eu pesquisei a faculdade. Você acha que você pode pagar? Eu falei, primeiro você faz a tua parte. Depois você vê se eu posso pagar. Você tem que primeiro lutar pelo teu ideal. Porque eu poder pagar, vai depender o país de tantas até coisas, se sacrifica, né? Mas a gente também precisa mostrar para eles que eles também têm que fazer a parte deles, né? Que pagar. Essa é uma coisa que a gente faz, fácil, por exemplo. Né? Eu não sei. Eu falei, gente, quando a gente está em dúvida de que curso, não adianta a gente pensar na faculdade. Onde? Vamos pensar o quê? Né? Esse é um dado. Porque, por exemplo, aqui o Otávio, que é da área da tecnologia, a gente tem alunos que querem a área de TI, e eu, que vim da Universidade Pública, a gente defende ela também, mas eu falo assim, quando você fala de TI, você fala de uma faculdade chamada FIAP. É caro? Bom, né? Média, né? Mas, enfim, entende que a gente tem esse dado. Então, antes eu preciso saber o quê, né? Para poder te dizer onde. Porque tem, às vezes, num, tem no outro, né? Mas eu senti assim que o fórum fez essa abertura, que eu nunca esperava isso dele, porque às vezes ele fica dormindo a tarde toda, né? E de repente a mãe, pode, vai. E aí ele ficava a tarde toda, mandava foto, mandava ele vestido de médico, e eu, Então, outra coisa que a gente faz que é muito legal, e a gente está conseguindo ganhar gente nisso, é os nossos contatos com ex-alunos. Então, por exemplo, tem uma que está em dúvida entre economia e arquitetura.
Eu tenho 2 ex-alunos que estão conversando com ela. Isso é maravilhoso. Né? Porque a gente está na faculdade, um já está formado, na verdade, mora nos Estados Unidos, o cara que fez arquitetura. Porque essa coisa assim, eu posso responder muitas coisas. A gente aprendeu muito. Falei assim, olha, eu estou virando expert em profissões, né? Estou virando essa vivência, né? Mas é diferente de estar lá, como eu falei, por exemplo, medicina, né? Gente, o campo da medicina, por exemplo, é algo tão... O direito, que é uma coisa que eu gosto mais, inclusive conheço mais. Gente, direito você vai para mundos e fundos de possibilidades. Então, se conversar, então a gente tem isso também. Inclusive agora, ex-alunos que passaram já pelo SAVE estão ajudando a gente. Porque esse bate-papo, essa troca, né? A gente teve os meninos que vieram no Fórum de Profissões, né, irmã? Falar sobre vivência universitária, que é um outro problema. Quem está na universidade sobreviveu ao primeiro semestre? Né? A gente pergunta, já sobreviveu ao primeiro semestre? Né? Como é que isso está acontecendo? Então, como é que isso funciona dentro da dinâmica da vida? Né? Então, a gente tem hoje essa ajuda muito legal. Esses bate-papos são... E viver tudo isso é muito bacana. Né? Experimentar. Eu acho que isso é bacana. Só para localizar todo mundo, hoje a gente focou mais no SAVE, mas tem um tripé que a gente está no caminho de amarrar, né? A gente tem feito esse esforço, que é o SAVE, o Fórum de Profissões e o TCC. Né? Hoje, por exemplo, teve um evento do TCC, que tem um grupo que está fazendo o TCC em moda. Veio uma profissional que é minha conhecida, ela é consultora de estilo. Então ela veio falar de code dress, ela veio falar de essas coisas sobre roupa, sobre estilo, sobre personalidade e se vestir. Como trabalhar, roupa. Que é a ideia de ir expandindo essa coisa do Fórum de Profissões, mesmo que a conta-gotas a princípio, durante épocas diferentes do ano, para eles irem vivenciando experiências profissionais distintas. Né? Tá dando um trabalhinho, mas está andando e já estamos contentes com isso. Mais pergunta? Comentários? Colégio Passionista São Paulo da Cruz, educando para a vida e para a felicidade.